Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional. Hoje, continuaremos nossa exploração da Lei de Migração, focando em uma das medidas mais complexas de cooperação jurídica internacional, e a extradição. Vamos entender suas modalidades, o papel dos poderes judiciário e executivo no Brasil, as hipóteses de sua concessão e vedação, e os compromissos que o Estado requerente precisa assumir. Vamos lá! Continuação, Lei de Migração. Extradição. A extradição é um ato de cooperação jurídica internacional que se caracteriza pela entrega de um indivíduo que se encontra no Estado brasileiro, cuja entrega foi solicitada por outro país. A situação contrária, ou seja, o Brasil solicitando a extradição de alguém, também pode ocorrer. De acordo com a doutrina, existem diferentes modalidades de extradição. Ativa, que ocorre quando a República Federativa do Brasil requer a outro Estado soberano que lhe seja entregue uma pessoa foragida da justiça brasileira que se encontra nesse país. Passiva, que ocorre quando um país solicita ao Estado brasileiro a extradição de uma pessoa foragida que se encontra em solo brasileiro. Além disso, podemos classificar a extradição quanto à sua finalidade. Instrutória, que ocorre quando é requerida durante a realização de uma investigação criminal em curso ou durante o andamento de uma ação penal ajuizada contra o indivíduo objeto da extradição. O objetivo é a produção de provas ou o seguimento do processo. Executória, que ocorre quando se busca o cumprimento de uma decisão judicial em que já houve a condenação do indivíduo, ou seja, quando a sentença já transitou em julgado. O objetivo é que a pena imposta seja cumprida no país requerente. Tramitação da extradição no Brasil. No Brasil, ao contrário da deportação, da expulsão e da repatriação, a extradição envolve o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal, STF, julgar os pedidos de extradição formulados por estados estrangeiros, e não cabe recurso sobre essa decisão. Julgado procedente o pedido de extradição e autorizada a entrega do indivíduo pelo STF, o ato será comunicado via canal diplomático. O país solicitador da extradição terá então 60 dias para retirar o extraditando do território brasileiro. Se o país requerente não retirar o indivíduo no prazo, este será colocado em liberdade, sem prejuízo de aplicação de outras medidas. Hipóteses de não concessão da extradição. Existem hipóteses expressas em que a extradição não poderá ser concedida. Quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Quando o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, dupla tipicidade. Quando o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando, ou a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Quando o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido, princípio do ne bis in idem. Quando a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do país requerente. Quando o fato constituir crime político ou de opinião. Quando o extraditando tiver de responder, no país requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. Ou quando o extraditando for beneficiário de refúgio ou asilo territorial no Brasil. Extradição de brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em 2 hipóteses específicas. 1. Se tiver praticado um crime comum antes da naturalização. 2. Ou a qualquer tempo, desde que comprovado o seu envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente de o envolvimento ocorrer antes ou depois da naturalização. Condições para a concessão da extradição. Para a concessão da extradição, a legislação determina que o crime seja cometido no território do país requerente ou que as leis penais desse país sejam aplicáveis ao extraditando. O extraditando deve estar respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do país requerente a pena privativa de liberdade. Compromissos exigidos do país requerente. É vedada a extradição sem que o país requerente assuma o compromisso de não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido, princípio da especialidade. Computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição.
comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitando o limite máximo de cumprimento de 30 anos, conforme a lei brasileira. Não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame, princípio do reextradição. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena. E não submeter o extraditando à tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Extradição sem tratado prévio. É importante saber que a extradição não se restringe aos países que têm tratado com o Brasil, podendo ser requerida por qualquer Estado soberano. Nos casos em que não houver um tratado prévio, o requerimento da extradição será feito com a documentação que comprove a legitimidade do pedido e uma promessa de reciprocidade para casos análogos. Espero que esta explicação detalhada sobre a extradição tenha sido bastante útil. Se tiver mais alguma dúvida, me diga.